A imposição é filha do desespero e o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Que nós possamos, na certeza que o Cristo e o próprio arquiteto cósmico se encontram no reino de Deus em nós, prepararmos as ambiências de nossas consciências, assim como nosso veículo de expressão, que é a mente, e quiçá todas as instâncias do ser psíquico, emocional, moral e físico, para que a mensagem do Cristo, que já se encontra em nós, possa florescer, iluminando-nos de dentro para fora, no pensar, no sentir, no falar e no agir. E o tema de hoje é bastante simples: sentir, pensar e agir. Por que não pensar, sentir e agir? Nós entendemos que a razão, onde está o mecanismo do pensamento, é periférica e é da alma encarnada, que ainda não sabe sentir e, às vezes, registrar o que está muito além do pensamento. Na consciência está a intuição, que é a síntese de todas as nobres virtudes, de modo que, para o Espírito Emmanuel, a razão calcula, ela cataloga, ela compara, ela analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. E eu creio que vocês estão aqui em busca de algum conforto, de algum esclarecimento, de alguns estímulos para a libertação. E tenho certeza que vocês não vieram buscar a cura pronta, porque nem Jesus conseguiu essa proeza. Ele sempre afirmara: a sua fé te curou. Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. Conforme André Luiz em Missionários da Luz, a equipe médica e espiritual pode nos ajudar, pode nos esclarecer, aliviar os efeitos, mas a correção das causas para que haja a cura real é função de cada qual, porque, segundo o autor, o ideal é que cada ser seja o médico de si mesmo, porque se temos em nossas consciências o Evangelho do Cristo, temos em nossa mente a capacidade de pensar segundo a nossa inteligência. De acordo com a inteligência, o poder imaginativo e a nossa capacidade criativa entram em ação. Mas se eu desconheço acerca da realidade que eu quero construir, dificilmente eu vou conseguir pensar, imaginar e construir a realidade que pretendo. De modo que, para André Luiz, de acordo com a nossa inteligência, eu escolho pensar, embora a maioria vive do pensamento alheio. Cada ser humano, na média normal, não os que conhecem um tanto mais, e nem aqueles que ignoram, em média, elaboram 95 mil pensamentos a cada 24 horas. Cria 76 sextilhões de bactérias a cada 24 horas só para ajudá-lo na digestão, da mastigação à excreção. E o que fazemos com tantos pensamentos, se cada um, conforme Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o pensamento expressando a inteligência, a consciência por meio da inteligência, não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo.
E o homem, conforme o que consta na Gênese, é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Conforme consta nessa lição, que está no capítulo 2, no item 27 da obra citada, o espírito sabe a função da menor partícula, do menor átomo, que é o de hidrogênio, na intimidade de uma célula, por exemplo. E quando pensamos, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, se soubermos o que fazer, criamos átomos, alimentos e medicamentos. Ou conforme a obra A Gênese, moléculas, ou conforme outros autores, células, tecidos, órgãos novos e até o corpo inteiro, se for necessário. De modo que, se eu quiser, eu penso. O pensamento, a inteligência, a imaginação vai dar forma ao que eu estou pensando. O sentimento vai dar vida. A palavra, movimento, e a atitude, direção. Muitos de nós sequer pensamos qual a necessidade real de nosso corpo. E a maioria de nós adoecemos por excesso de energia e jamais por escassez. Porque temos em nossas mentes, segundo André Luiz, em pelo menos 3 obras: Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mediunidade e a obra Libertação. Mas tem outras obras também. Temos uma fonte inesgotável e inestancável do que chamamos bioenergia, que tem o poder para gerar a vida, nutrir, organizar e manter em todas as suas expressões. A nossa consciência, da qual somos uma diminuta fração, o espírito, se conseguirmos a conexão com ele, que é a nossa realidade, ele, segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Há muitos anos, há mais de 8.000 anos, nós estamos estudando essa realidade. Analisamos nesta encarnação mais de 1.700 obras, umas recuadas no tempo, outras que ainda não existem nesse plano, fora do corpo, para compreender a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação, porque é a função essencial do ensino universal dos Espíritos. E qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, poderia receber esses ensinos. E se lembrarmos de um desses luminares que trouxeram ensinamentos valiosos, ficaríamos nesse momento com Hipócrates, por exemplo, o pai da medicina, que seu alimento seja seu único medicamento. Nós vivemos para comer ou comemos para viver? Comemos por hábito, por prazer ou por necessidade? Se for por necessidade, segundo Ramatiz, um náculo de pão tem energias para 24 horas. Se for por prazer e se for de grátis, 0,800, às vezes comemos além da conta, como eu fazia há muito pouco tempo atrás. E eu não comia muito, só 1 litro de refrigerante numa refeição, mais um frango assado de 1 quilo mais ou menos, fora os acessórios, numa das 6 refeições. Coisas básicas. E hoje, se for necessário ficar apenas com água, através do banho, mais no banho, e uns 3 copos de água por dia, na qual eu vou mentalizar o que eu pretendo, porque numa simples molécula de água, ou num simples átomo que compõe a molécula, tem tudo que existe no universo. De modo que eu posso ficar até 7 dias somente com água.
grande coisa. Madre Teresa ficou 20 anos da sua vida tomando uma xícara de água por semana. E mais ainda, o indiano que está aí com 92 anos para 93, desde os 11 anos de idade, ele não come nada e não bebe nada. E se duvidar, questiona ele, porque ele ainda está encarnado. Porque a ciência já o fez. O trancou em um apartamento, lacrou o banheiro, porque ele não sua, por isso não precisa tomar banho. Ele não excreta coisa alguma, ele não defeca, ele não faz xixi, nada. E deixou ele de 10 a 15 dias, ele ficou recitando mantras, porque é um yogi, não emagreceu. O corpo dele, segundo os seus documentos, tem 92 para 93 anos, mas a estrutura do corpo tem 40 e poucos anos, e o seu cérebro, mais ou menos 25 anos, segundo a ciência. Então nós estamos aqui buscando aconselhamentos ou a solução dos problemas que nós criamos, porque até onde me consta, Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, e ainda deixou um manual, não nos livros. A Bíblia, com todo respeito àqueles que assim acreditam, ela não é o Evangelho. Segundo Emmanuel, Francisco Cândido Xavier psicografou, a obra chama Irmão, a lição é renúncia. O Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos. Portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. E Joana de Angelis, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, é vitalidade, vida. E até onde me consta, no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, se ele é o autor desse corpo, no início o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas e purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, e a isso chamamos virtudes. E nós imaginamos essas virtudes, esses sentimentos superiores, que têm a capacidade de criar leis, que nós chamamos de hormônios, para o aperfeiçoamento dos nossos corpos. Se quisermos sentir uma sensação agradável, momentos de felicidade, através da alegria de viver, da gratidão pela vida, da esperança de melhoras, podemos criar hormônios que nos darão essa sensação de bem-estar. A ocitocina, a serotonina, a endorfina e etc. Mas se eu quiser criar algo que destrói o meu corpo, dependendo da quantidade do hormônio no corpo, eu vou criar com a tristeza, com a raiva, com a fúria, o cortisol, a adrenalina. Adrenalina esta e cortisol, e dependendo de como eu estou criando, para quê e a quantidade das atitudes, eu vou enrijecer a parede das artérias, diminuindo o calibre, eu vou criar a hipertensão. Insistindo na pauta, a falta de docilidade na vida, a amargura, vai transformar-se num elemento tão destruidor que vai enterrar, porque a queixa sistemática, segundo Emmanuel, é uma ferrugem corrosiva que vai travar na intimidade do pâncreas as ilhotas de Langerhans e impedir a criação da insulina, que deveria metabolizar a glicose. E se eu paralisei o meu pâncreas pelo azedume, pela mágoa, o ressentimento, e quero comprar a cura,
eu não conheço ninguém que sarou do diabetes sem começar pelo auto-perdão. Perdoando-se e de general voltar a ser soldado raso. E agora, com sentimento de ternura, de compaixão, de docilidade, de misericórdia, as ilhotas começam a funcionar, a insulina também, e agora eu tenho o hormônio que vai direcionar a glicose para transformar em energias e não a destruição do meu próprio corpo. Mas creio que isso não interessa a muitos. Então vamos fazer uma pauta diferente por conta do tempo que nós temos à disposição. Sentir, pensar, agir. O que é ou o que são olhos de ver, ouvidos de ouvir, como nos ensinou Jesus. Hoje sabemos, dependendo da nossa habilidade, dos sentimentos que colocamos naquilo que estamos fazendo. Se eu estiver preparando o alimento para vocês, por exemplo, antes mesmo de vocês se servirem do meu alimento, o que eu estou mentalizando a benefício de vocês já chegou na consciência de vocês. Tecnicamente, vocês nem precisariam comer, porque o que eu estou pensando, manipulando o alimento, eu já estou direcionando para a consciência dos seres que vão dele se beneficiar. E os engenheiros de alimento comprovam em laboratório que com um simples alimento nós podemos curar alguém da dependência química, por exemplo, se ele quiser sarar ou se ela quiser sarar. Porque até hoje não conheço um só paciente que, sem demonstrar vontade própria, por mais que fosse internado 10, 20, 50, 100 vezes, forçado. E se soubermos, com um sentimento amoroso, com a arquitetura de um pensamento enobrecedor, mediante a inteligência esclarecida, a imaginação segundo a inteligência que possuo, eu vou criar na realidade íntima do meu pensar, enriquecendo com o meu sentir, colocando em movimento com o meu falar, verbalizado ou não, e concretizando as forças e estímulos através da minha exemplificação. Sabedores que somos, que não é a quantidade do que se come que garantimos a nutrição do corpo. Tampouco as horas de sono garante repouso. Mas é onde eu estou na hora da refeição. E infelizmente a maioria dos seres humanos não estão presentes naquilo que estão fazendo. E às vezes desconhece que um simples tempero pode transformar em veneno o alimento que vai comer. Um simples tempero. Corte um limão, por exemplo, deixe ele lá algumas horas até ele oxidar e depois coloca ele no alimento. Vocês vão perceber a quantidade de elementos cancerígenos e, dependendo da situação, a quantidade de bactérias que foram atraídas, ele pode simplesmente matar uma pessoa, como já aconteceu e foi comprovado. E às vezes ignoramos que limão não resolve coisa alguma para ajudar-nos a extrair o licopeno no tomate, por exemplo. Assim como não o faz um vinagre, por mais nobre que seja. E nós queremos fazer a salada com as folhas e às vezes com as frutas, porque o tomate é a fruta do tomateiro. E queremos colocar manga e outras frutas, morangos, junto com a salada. E frutas não se come junto com coisa alguma. Se come no mínimo meia hora antes da refeição e 1 hora depois desta.
E colocar açúcar em fruta que já tem açúcar da melhor qualidade é destruir o que ela tem de melhor. E nós fazemos a salada de fruta, onde as frutas ácidas vão destruir as não ácidas, e ainda colocamos um leite condensado por cima. Para quê? Para gerar elementos para as células cancerígenas, elas vão ficar felicíssimas. Porque o açúcar refinado que adoçou este leite não tem muita coisa agressiva. Ele só tem arsênio, ácido sulfúrico, soda cáustica, mercúrio, alumínio, chumbo e outros elementos corrosivos. Para alimentar as células cancerígenas, uma beleza. Sem falar que alguém possa estar fazendo algo adoçado com esse açúcar e ainda acrescendo por 1 minuto no micro-ondas, que não faz também, não é maléfico, coisa alguma, ele só destrói 97% de tudo que é vital nos alimentos e transforma vários em cancerígenos em apenas 1 minuto de aquecimento. Agora, não acredite em mim, vai questionar o doutor Ricardo Rocha, Tiago Rocha e o doutor Laí Ribeiro, que são sumidades na área da nutrição, e estudaram a fundo não só o micro-ondas, mas um micro-ondas menor que nós chamamos de celular, que deveria ficar desligado 8 metros longe de nossa refeição. E você jamais levou o celular para a sua mesa de refeição, não é verdade? E jamais desviou o seu olhar para ficar lá no WhatsApp ao invés de comer. Porque, como dizia Buda, quando a gente come, a gente come. Quando a gente dorme, a gente dorme. Quando a gente anda, a gente anda. Eu tive a felicidade de andar 3 dias com o nosso médio de transporte, mas ao mesmo tempo ele é o guia espiritual e o médium da espiritualidade também, observando as pessoas e às vezes andando com o fone de ouvido. Para quê? Se eu estou andando, eu devo ter um objetivo e eu devo falar desse objetivo para o meu corpo, inspirar o ar puro da natureza, principalmente naquela ambiência o mais puro possível, enriquecê-lo com os meus sentimentos, moldá-lo com os meus pensamentos, com a minha inteligência e construir a realidade que eu preciso no meu corpo, porque eu estou andando não só por andar, porque se eu souber fazer, eu nem preciso andar, porque a ciência médica separou 2 elementos, mesmo biotipo, 2 atletas conceituados à época, levaram-nos para visitar um circuito de 10 quilômetros, onde um deles iria correr fisicamente, e o outro correria mentalmente. Nenhum dos dois sabia qual faria uma dessas tarefas. Após a visita, e cada um memorizou o circuito na tua mente, ou em sua mente, tiraram para o ímpar ou cara ou coroa, para que ninguém interferisse em quem correria fisicamente ou mentalmente. E após decidir, um correu fisicamente os 10 quilômetros, e o outro correu mentalmente o mesmo percurso. No final da pauta, os cientistas aferiram e perceberam que eles perderam a mesma quantidade de calorias, ganharam a mesma massa e resistência muscular, mentalmente. E o Higino, tanto quanto a Marlene, sabe que há mais de 30 anos, eu só ando fisicamente quando eu venho para ter a honra de estar com ele mais alguns minutos. Como a Marlene vai para a academia, né, Marlene? Eu não sei se lá tem mais mulheres do que homens, às vezes fica meio chato, mas qualquer hora eu quero visitar também, se puder lá visitar as suas aulas.
Mas o único exercício físico que fazemos, 5 minutos por dia, como atleta que já fizera artes marciais e sabe da necessidade da resistência do corpo, é esse. Sei que vai ficar difícil lá atrás. É sentar sem estar sentado. É imaginar você sentando num banquinho à altura dos joelhos e ficar nessa posição 5 minutos. No final, quem quiser fazer o teste, e eu faço a posição, quem ficar os 5 minutos ganha um livro de presente e o autógrafo também. E eu desafio qualquer um de vocês a fazer isso hoje. Se for o caso, trouxe o cheque, Higine? De vez em quando eu vejo você com um talão de cheque. Trouxe. Ele vai assinar um cheque em branco. E eu vou ficar encarregado de endossar o cheque. Vou deixar toda a minha herança para ele. Não sei qual será a herança. Mas está feito o desafio. Então agora vamos pensar, sentir, falar e agir. Nós temos 15 minutos para fazer isto. E eu vou bem na câmera lenta e não preciso parar, porque após os 15 minutos que temos, eu farei a prece final. Então a gente já emenda com a prece final. No meu caso, eu estudei anatomia, eu estudei fisiologia, eu estudei química, física, biologia, magnetismo e muitas outras coisas, sem nunca ter ido na escola. Eu acessei a minha consciência de quando eu fiz isso, porque nesta vida eu não fui além do primeiro ano primário incompleto. Então, quando nós decidimos, segundo a nossa inteligência, criar uma realidade nova, por exemplo, criar uma coluna vertebral novinha, como nós criamos em 1 mês e meio, e tem tudo documentado, eu estudei a respeito das células-tronco, da indústria de células-tronco que tem no interior da minha medula, da medula óssea. E sabedores que cada uma dessas células sabe ser qualquer tecido ou qualquer célula e construir qualquer tecido onde ela for colocada. E a medicina ou a ciência médica estão curando Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral e outras problemáticas como a esclerose múltipla e várias outras situações como a lúpus, ou lúpus se preferir, com a indução dessas células que são físicas e psíquicas ao mesmo tempo. E se eu conheço a realidade que eu pretendo, porque eu estudei cada vértebra da minha coluna, cada cartilagem que faz o amortecimento e os ligamentos, a medula espinal com seus neurônios de associação, o sistema nervoso periférico com seus neurônios sensitivos e motores, a estrutura muscular e os demais sistemas. Então, se eu quero fazer a obra, eu estudo. Se eu não quero, eu terceirizo para alguém. Porque no livro dos Espíritos está claro, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E às vezes fazemos uma simples oração sem prestar atenção. Por exemplo, o pós-doutor, que pós-doutorou-se em ciências da religião, Severino Celestino, resgatou o Pai Nosso, que hoje fazemos de uma forma diferente. E o Pai Nosso aramaico, a língua que Jesus falou, que ao passar para o hebraico, para o grego e para as outras línguas foram sendo desvirtuados.
E o que está na sua obra, analisando as traduções bíblicas, se ele não alterou mais alguma coisa por ter achado informações mais recuadas, é assim: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações. E esse trecho ele coloca no singular: não nos deixe entregue à provação, pois assim nos resgatas do mal. Assim seja. Se eu concordar, isso é a assinatura. E veja o que fizemos: Pai nosso que estais nos céus. Onde é? Você sabe onde é o céu? Kardec escreveu uma obra inteira chamada O Céu e o Inferno e derrubou por decreto o céu e o inferno também. A sua santidade, o Papa João Paulo II, na sua última encíclica, derrubou o céu e o inferno por decreto, porque não são lugares, são estados de consciência. Santificado seja o seu nome, ou seja, Deus não é lá grande coisa e eu estou torcendo para que ele se torne santo. Venha a nós. Quem não acredita na reencarnação, por exemplo, fica fora. O teu reino. Venha o teu reino. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Para todos. Tua vontade se faz. Completo eu. Queiramos nós ou não. E nós colocamos: seja feita a sua vontade. E completo por minhas palavras: desde que não contrarie a minha. Porque se eu pedir alguma coisa a Deus, Ele enviar de forma diferente, eu já fico de ponta com Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho, que é o que mais vemos. Filhos com 30 anos, com 20 anos, pesos mortos para a sociedade, ou adultos também, querendo emprego e não trabalho. Por isso a escassez de 13 milhões de desempregados, porque se quisessem trabalhar, principalmente em outra área que ele não estudou para tal, tendo ali um desafio para estudar um tanto mais, ele teria o trabalho, porque o que não falta é a ocupação para quem quer trabalhar. Porque assim nos disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E a única coisa que eu tenho certeza que não falta no cosmos é trabalho. Porque Deus é onisciente e não criaria seres sem ocupações para tais seres poderem evoluir. De modo que perdoa as nossas culpas e depois me ensina a perdoar a quem me ofendeu. Já ouvi muitas vezes isso. Isso está no Novo Testamento. E Jesus perdoou, ou o Senhor perdoou. E a criatura sai, tropeça nas pernas de um cego, cai, pega a bengala do próprio cego, dá uma surra no cego e volta todas as dores mais graves do que antes. E ele volta lá para pedir perdão outra vez. Agora você está entregue à sua própria sorte. Se eu te perdoei algo muito mais grave e você não teve a humildade de reconhecer o próprio erro, porque foi você que tropeçou nas pernas de um cego que estava esperando a sua vez. Isso está no Novo Testamento. Agora, se não criou o inferno, não criou o mal. Isso é Kardec. Deus não criou o mal. Como que Ele vai nos livrar daquilo que Ele não criou? E André Luiz complementa: o único antídoto contra o mal, se houvesse, é o bem. Então não me deixes entregues às provações,
o que erroneamente chamamos de tentações, são convites. Deus não está nos tentando, Ele está nos convidando com os desafios, porque vida é o quê? Segundo Joana de Ângeles, vida, 2 pontos, desafios e soluções. Então inspirem com suavidade, sentindo a presença divina em nós, porque o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele traz em si a essência da luz, e o Evangelho está no ar, segundo o Espírito Caena, em Canção da Natureza. O ar traz todas as essências de todos os reinos, e cada reino tem um Evangelho, e cada Evangelho fala a sua linguagem, conforme o Espírito Sheila na obra Flor de Vida. Então inspirem, e agora enriqueça este ar com os vossos sentimentos. Sinta, qualifique-o. Agora use esse sentimento que enriqueceu esse ar como matéria-prima para dar forma aos pensamentos e vida. As ideias enobrecedoras, segundo Joana de Ângeles, que são aglomerações de pensamentos, enriquecido por esses sentimentos, os planos de futuras ações benéficas, que são várias ideias juntas, são portadores de energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares, segundo a autora, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como que nós vamos fazer isto? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, fisicamente saudável, psíquica e emocionalmente, moral e espiritualmente, por respeito às leis que regem a harmonia. Ele vai projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ele vai ver-se recuperado, assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Eu estou fazendo isso em tempo real, sabendo que orar é iluminar-se de dentro para fora. Eu estabeleci a pauta, o porquê quero sarar. O que eu quero fazer a partir de agora, na elaboração de cada pensamento, na arquitetura de cada sentimento para qualificar o que eu penso, na criação da roupagem de cada palavra, para transportar ideias e pensamentos mediante o que eu quero concretizar. E cada atitude, quando os meus olhos atingiram quase 5 graus de deficiência, e eu intencionei ver a beleza da vida, ter olhos de ver a essência das coisas e dos seres, porque a vidência e a clarividência se constrói com conhecimento e com atitudes morais. E trabalhando esta mentalização, visualizando os olhos cada vez mais saudáveis, uma energia que cada vez penetrava a alma das criaturas em todas as suas expressões, carreando a piedade, a compaixão, a generosidade, a doçura, o perdão. Quanto mais eu fazia isto de dentro para fora, e quanto mais grato aos alimentos que a natureza nos fornece, em todas as suas frequências, pelas músicas que ouvimos, pelas leituras que fazemos, pelos abraços que recebemos, pela água no banho, pela roupa, ou tudo que chegar até o nosso psiquismo, porque tudo que entra em nós através da consciência, da mente, dos sentimentos ou dos nossos relacionamentos, segundo a ciência,
acadêmica e espiritual, trata-se de alimentos. Então, alimento não é só o que se come, porque aquilo que mastigamos devagar e amorosamente de 30 a 80 vezes, após engolir, o corpo não absorve mais do que 5%. Mas na boca, na mastigação, por meio de mais de 35 milhões de pequenas glândulas, absorvemos 100% da vitalidade dos alimentos e ainda enriquecemos com a alegria de viver, com a gratidão pela vida e a esperança de melhora, em 300 mil vezes, segundo a ciência, a sua qualificação. Inspirem, relaxem e diga aos espíritos, aos trabalhadores dessa casa, quer sejam encarnados ou não, digam às falanges que convergiram de todas as frequências, de este e de outros mundos, porque um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E Deus, que encoraja todos os esforços que nos conduzem ao bem, através dessas falanges desses recursos, desses médiuns e desses mestres, vão multiplicar 100 ou 1000 vezes a mais as possibilidades da cura moral, em primeiro lugar, da cura psíquica e emocional, mental, perispiritual e orgânica, e principalmente nas nossas relações. Mais uma vez, inspirem com suavidade, se acalmem, se abracem mentalmente. Faça como um amigo nosso, que ao estar presente no seu corpo uma cirrose hepática, que necrosou o seu fígado, e ele estava na fila do transplante, ele orou a Deus para que aparecesse um possível doador sem que ninguém morresse para salvar a sua pele. Orou duplamente para a família autorizar a doação caso o órgão aparecesse, compatível com o teu. E acima de tudo pediu perdão para o seu corpo pelas agressões dos alcoólicos, das fúrias, da maledicência, dos queixumes, da rebeldia. E assumiu o compromisso de viver uma vida nova. No dia do pré-operatório, foi testificado um fígado 100% reconstruído. Se quiserem falar pessoalmente com este moço, é só pedir, que providenciaremos o encontro. Ou da menina Júlia, com 4 anos de idade, os pulmões tão encharcados que não apareciam mais nos exames. Um convite mental à sua consciência, porque ela estava desfalecida fisicamente. E a sua mãe, em desespero, quase enlouquecida, porque a sua filha fora desenganada. E conversando com a consciência, com o espírito, que é o construtor do corpo, e auxiliando na elaboração de um novo projeto, ele reconstruiu o órgão em pouco mais de uma semana. Esta é mais fácil, está na minha cidade, em Três Lagoas. Chama-se Júlia e a sua mãe Solange. E vários outros seres. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que possamos aprimorar os nossos sentimentos, por meio dos quais todos os estados da consciência nos compreendem quando os respeitamos, para que juntos nós e todos os agentes da natureza possamos criar pensamentos nobres, criar novos hormônios, novas forças vitalizadoras, a bioenergia, para que possamos criar, edificar, alimentar e iluminar as nossas vidas. Muita paz
Muita gratidão a todos.